Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu hoje vim falar sobre aceitação, sobre inclusão, mas o tempo todo vai parecer que eu estou falando de música. Desde o ventre, a música faz parte do meu mundo. Eu presenciei minha mãe ensaiando concertos para piano, piano e canto, piano e violino, preparando recitais. Foi pelas mãos dela que eu iniciei e prossegui com os meus estudos de canto e piano. A música erudita era o que permeava o ambiente em que eu vivia. E a música, ela ocupava as mais diversas situações, fosse celebrando com os amigos, fosse dando graças pelos alimentos, entre nós irmãos que cantávamos e tocávamos juntos, assistindo a concertos, aprendendo a apreciar, aprendendo a ouvir. Cada um de nós tinha uma música, letra e música feita especialmente para cada um. Cada um de nós tinha um chamado. Decidi desde cedo que continuaria levando música para o mundo. Foi aí que eu comecei a ouvir: música não dá dinheiro. Música. E eu, na minha fantasia, dizia assim: então, quem não faz música deve ser milionário. E a escassez de milionários no mundo me chamou a atenção, bem como a escassez de música dentro das casas. Essas constatações me fizeram ir adiante com o meu projeto e eu fiz isso através do meu canto, dando concertos, cantando óperas, fazendo música de câmara. E sempre me emocionou muito estar no palco. Mas depois de um tempo, o que começou a chamar minha atenção era a plateia. Eu sentia falta de crianças me assistindo. Eu não sabia se elas eram excluídas por conta de serem muito falantes e alegres para uma sala de concerto, ou se simplesmente eram esquecidas. Para o sol destrambelhado pra lidar com amor. No mundo são tantas cores, são tantos sabores. Eita, me aceita como eu sou. Incluir a criança na sala de concerto tornou-se a minha música, e isso fez toda a diferença para o que eu sou e faço hoje. Como tudo é música, a harmonia do universo me trouxe a Laura de presente, um bebê de 8 meses, filha de uma amiga, a Beatriz. Ela foi até minha casa e disse que queria que a filha tivesse a mesma formação musical que eu tive. Eu aceitei o desafio, mas disse que não sabia muito bem o que fazer com ela, mas que pediria ajuda à minha mãe. E assim foi feito. Enquanto minha mãe me ensinava a ensinar a Laura, eu ia percorrendo, compreendendo todo o caminho musical que ela percorreu comigo. Aprender a ensinar era reaprender a aprender. Isso já era maravilhoso de viver, quando 4 meses após o nosso processo, a Laura trouxe a grande pérola de presente. Ao final de uma consulta médica com sua mãe, a mãe a preparava para ir embora, quando veio a grande surpresa. Ela disse: Laura, vamos. A Laura emendou cantando uma cantiga que nós cantávamos na sala de aula. Ela disse: vamos dar a despedida como faz o sabiá. Vai saindo, vai dizendo, até logo, adeus. Sim, o médico, maravilhado, disse: o que é isso? Essa criança canta? A mãe impactada disse: meu Deus, ela está falando tudo. A Laura me trouxe a confirmação de que esse seria o caminho que eu seguiria com a minha música. E eu começava a vislumbrar ali a música que eu aprendi sobre o ponto de vista pedagógico. Eu percebi que os bebês tinham a capacidade de ver e imitar. Isso há 33 anos atrás, gente. De ver e imitar. Eu percebi a capacidade deles de imitar os sons, as sílabas, os gestos, a habilidade de associar os gestos respectivos às canções. E entendi que elas compreendiam a melodia das palavras e não o significado. Era impressionante pensar que criança falava inglês na Inglaterra com 1 ano de idade. Na Alemanha, gente, o alemão.
E assim por diante. E se você tirar uma criança de um país e levar para o outro, ela é capaz de aprender o idioma em pouquíssimo tempo. Ali se desenhava toda a escola que chegaria até os dias de hoje. Eu já sabia o que vinha viver nesse mundo, estava recebendo o desafio de desenvolver os meus talentos, as minhas habilidades, e era preciso aperfeiçoar os caminhos que levariam crianças de diferentes idades a responderem com a rapidez da Laura. Era preciso pensar em recursos, em jogos, brincadeiras, em rituais, em diálogos. Precisava criar uma musicalização que permitisse uma maior conexão da criança com ela mesma, com o crescimento dela, com a nutrição dela, com os estímulos externos, com a conexão dela com o outro e a conexão dela com o meio. Isso era muito mais do que música. O meu compromisso era com que essa criança se tornaria no futuro com aquilo que eu oferecia. Desenvolvi jogos colaborativos que exaltavam a beleza e a força de cantarmos juntos. Cantar junto é fundamental. Os jogos me traziam essa possibilidade. Nós trabalhamos sempre em roda e com o bastão da fala na mão. Isso trouxe organização e respeito à escuta e à fala. A escuta não só da música, mas a escuta do outro. Organizar o direito ao canto, a voz que canta, é organizar o direito à voz que fala. Isso é fundamental para um trabalho. Para mim, isso é o essencial, você ter direito à fala. Você sabe escutar, você sabe ouvir, e você tem o direito à sua fala. Nesse caminho, eu fui percorrendo várias brincadeiras com as crianças, querendo compreender de que forma eu poderia melhorar isso tudo. E cantar juntos é como vamos estar juntos. Isso me remeteu à imagem de uma mandala. Uma mandala de conhecimentos, de possibilidades, de trocas. Essa mandala, ela tomou corpo e prática na dinâmica das nossas aulas. Então, tudo que era pensado em forma de conhecimento era feito numa mandala, que ela é colocada no centro da sala, dando uma noção de tribo. E ela faz com que a gente olhe na mesma direção, todos nós. E a proporção que esse conhecimento vai sendo dado durante a aula, a mandala vai se desfazendo, e ao se desfazer, isso vai trazendo o conceito de eterna mudança do aprendizado. Então, estava tudo em seu lugar, a mandala continuava acontecendo, girando o aprendizado, e estava na hora de sair do lugar e desafiar a música com algo ainda maior. Foi então que chegou um menino chamado Victor, um deficiente visual. O pai dele me procurou e queria colocá-lo para estudar conosco, mas ficou desanimado porque ele tinha certeza que seria impossível adaptá-lo diante de tantos estímulos visuais. Ali chegava alguém me trazendo a oportunidade de fazer diferente e melhor tudo que eu tinha feito até então. A chegada do Victor fez festa no meu desejo de inclusão da música. Eu precisava não pensar em nada, simplesmente resolvi não planejar nada. Eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita e esperta, segura na minha mão. Então, eu segurei na mão do Victor e segui meu coração. Primeiro dia de aula, eu apresentei o Victor à turma e não disse que ele era deficiente visual. Não falei nada, simplesmente apresentei. Percebi que tinha que alinhar o meu discurso, pois era todo baseado na visão. Eu dizia, vocês viram que música linda? Olhem esse som e assim por diante. Era preciso rearrumar a forma de falar. Quando eu tinha que pegar um instrumento,
para utilizar com ele, eu ia até a cestinha e voltava com ele para o centro e retornava. E fui fazendo esse movimento. Eu fui percebendo que quando o meu discurso foi ficando alinhado, né, o da visão, a visão trapaceava todos os outros sentidos, inclusive o da própria audição, da própria escuta. Foi louco e sensacional descobrir isso, porque assim, o toque, a escuta e a percepção do espaço, tudo ganhou outra dimensão na nossa escola. Então, isso de levar o Victor para ir até o caminho, fazer o caminho com ele, pegar os instrumentos e voltar para a rodinha. O que me marcou profundamente foi a inclusão natural das crianças, que na semanas seguintes, né, umas aulas seguintes, sempre tinha uma criança repetindo o meu gesto. Pegava o Victor pela mão, levava até a cestinha e voltava com ele para a roda. Ele foi trazendo novos canais de conexão para o nosso trabalho, para as nossas crianças. Ele foi abrindo espaço para muitas coisas diferentes na minha vida e na vida das crianças. Esse caminho percorrido com ele até então precisava ser aprimorado. Eu precisava criar novos jogos, reinventar os jogos. Passamos 1 ano e 7 meses pensando como poderíamos fazer isso e trabalhando sem parar. E aí esses jogos ganharam volume e textura. Eles estão lindos. Eles chegaram para a escola para a gente conseguir complementar o trabalho que era feito com as outras crianças. Quando eu apresentei o primeiro jogo às crianças, o Victor ficou encantado, porque tudo que a gente falava sobre as figurinhas e personagens musicais, ele conseguia ler com os dedos, para surpresa de todas as crianças. Como é que ele conseguia fazer aquilo? Ler com as mãos. E foi a primeira vez que eu falei sobre a visão do Victor. Eu tive 2 presentes nesse momento. O primeiro foi a alegria dele em conhecer e perceber os personagens que a gente utilizava dentro de sala, os nomes dele. O segundo presente foi que eu vi crianças perplexas, com a boca aberta, me disseram assim: mas ele já era cego na semana passada? Mas ele é cego há quanto tempo? Ele era cego no espetáculo que a gente fez? Eles não tinham essa percepção. Eles não tinham essa percepção. Eu vi a beleza de cuidar das conexões. O que estava acontecendo agora era para o mundo, não era exclusivamente para o Victor. Cuidar do homem do futuro tomou a intenção da nossa escola. Era preciso fazer com que a criança se escutasse. Ela já sabia escutar o outro e ser escutada. Era preciso que ela se escutasse, escutar a si mesma, os seus desejos, as suas potências, o seu lugar no mundo. Eu faço 3 perguntas na escola que nortearam a minha vida e deram um sentido para ela e são baseadas num autor chamado Deepak Chopra, que educou seus filhos assim, também fazendo essas 3 perguntas. Quanto mais eu me perguntava e respondia essas perguntas, mais eu ia tendo certeza da minha missão no mundo, que é e continuará sendo oferecer música num estágio elevado de inclusão e de conexão amorosa. Eu queria compartilhar essas 3 perguntas com vocês, para se responderem internamente. Se quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade. O que será que eu vim fazer aqui nesse mundo? Quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? Com esses dons, com esses talentos, como é que eu faço para ajudar quem está ao meu lado ou a humanidade inteira?
Pode acreditar, sou louca, isso nem é tão ruim. Mas, por favor, meu bem, pode me aceitar assim. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda, gente de toda, amarelo, rosa e azul. Obrigada, meninas. Muito obrigada.